Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar num conceito que é, assim, o coração de uma tradição teológica muito influente: a ideia do novo nascimento. Uhum. As nossas fontes aqui são trechos do livro Finalmente Vivos, do John Piper, que constrói um argumento bem metódico sobre esse tema. Bem passo a passo, né? Exato. E a nossa missão hoje é justamente tentar desvendar essa lógica. E a gente pensou em dividir isso em duas partes, para ficar mais claro. Acho que funciona bem. Primeiro, vamos explorar o que o texto apresenta como o diagnóstico da condição humana, sabe? Aquela pergunta: por que afinal esse novo nascimento seria necessário? O ponto de partida, né? O problema. Isso, o problema. E depois a gente analisa a finalidade, ou seja, para que ele serve, o que ele se propõe a realizar na vida de alguém. Exato. É uma jornada para a gente entender a natureza de uma transformação espiritual que é radical. O que é interessante na fonte é como ela estrutura o pensamento de forma quase clínica, sabe? Clínica, boa palavra. Parte-se de um problema para chegar numa solução. O objetivo da nossa conversa é entender por que, dentro dessa visão de mundo, uma mudança completa de natureza e não só, tipo, um aperfeiçoamento moral. Ser uma pessoa melhor. Isso, porque não é só isso, mas algo que é considerado absolutamente essencial. Então vamos começar por aí, pelo diagnóstico. O ponto de partida do autor, que é bem direto, é a afirmação de que sem esse tal novo nascimento, os seres humanos estão espiritualmente mortos. É uma frase de impacto. Muito. E o texto descreve essa condição em 10 características. 7 delas já foram abordadas antes no livro. Então hoje a gente vai focar nas 3 últimas, que são francamente as mais pesadas. Talvez as mais difíceis de digerir. Com certeza. E antes da gente entrar nelas, acho que vale a pena notar o enquadramento que o autor dá para esse diagnóstico. Ele não quer que isso soe só como uma sentença sombria, deprimente. Certo. Ele menciona aquele hino famoso, Maravilhosa Graça, e aquela linha que diz, miserável me salvou. A lógica que ele apresenta é que só se consegue apreciar de verdade a graça, o remédio, quando se entende a profundidade da miséria, do problema. Faz todo sentido. É uma estratégia retórica, né? Primeiro mostrar o tamanho do buraco para depois valorizar a escada. Exatamente isso. Prepara o terreno para valorizar a solução que vem depois. Ok, então vamos à 8ª característica desse diagnóstico. Somos escravos do pecado. O texto cita a carta aos Romanos, que diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. A palavra escravo hoje é muito carregada. O que exatamente o texto quer dizer com isso? É mais do que simplesmente fazer coisas erradas, né? Essa é a distinção crucial. A argumentação aqui é que não se trata de cometer erros, tipo, ocasionais, como se a gente fosse um agente livre que às vezes escolhe o mal. A ideia é muito mais profunda. É uma condição. É uma condição de servidão. O texto descreve isso como um amor pelo pecado, uma inclinação da própria natureza que nos impede de nos libertarmos por conta própria. É como se, a prisão não fosse as grades, mas o nosso próprio desejo de estar lá dentro. Nossa. E por isso a libertação não pode vir de um simples ato de vontade. Teria que ser uma mudança fundamental de natureza. Então, a pessoa não apenas comete atos pecaminosos, ela serve ao pecado. A vontade dela estaria, em essência, cativa. Sabe? Exatamente. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo que você citou, começa com "mas graças a Deus". Essa gratidão já sublinha o argumento de que a agência da mudança é externa. Vem de fora. Vem de fora, de Deus. Porque por dentro, a pessoa não teria nem mesmo o desejo genuíno de ser livre. O novo nascimento é apresentado então como esse ato divino que implanta um novo coração com novos desejos que passa a odiar o que antes amava. Ok. Se a ideia de escravidão ao pecado já é forte, o argumento vai um passo além e toca num ponto que, para muita gente, soa até meio medieval. Sim. A 9ª característica é: somos escravos de Satanás. O texto se baseia na carta aos Efésios, que diz que as pessoas antes da regeneração vivem segundo o príncipe da potestade do ar. Pois é, e isso é um conceito bem difícil de aceitar para uma mente moderna. Muito. Especialmente porque o texto diz que isso se aplicaria até a quem zomba
da existência do diabo. E olha que fascinante. A argumentação da fonte sugere que essa negação cética pode ser, na verdade, a manifestação mais sutil e eficaz dessa própria escravidão. Como assim? A lógica é que o engano mais perfeito é aquele em que a vítima nem sabe que está sendo enganada. E para explicar a libertação disso, o texto usa uma analogia que é muito, muito visual, talvez a imagem mais forte do capítulo. Tô curioso para ouvir. Imagine uma pessoa sentada num quarto escuro. Ela sente algo no colarinho da camisa e, apalpando, acha que é um broche bonito, talvez um pouco estranho. Ela até se afeiçoa a ele, sabe? Aham. De repente, as luzes se acendem e essa iluminação simboliza o novo nascimento. Ao olhar para o colarinho, ela não vê um broche, mas uma barata, enorme e nojenta. Nossa. A reação imediata é de repulsa, um grito, e ela joga o bicho longe com nojo. A ideia é que o novo nascimento é esse despertar, é ver a realidade horrível que antes não era percebida, ou pior, era até tolerada como um broche. Uau. Essa é uma imagem que gruda na mente. A barata no lugar do broche realmente transmite a ideia de uma mudança de percepção radical. Não só de comportamento. Isso, não só de comportamento. Passa de algo aceitável para algo repulsivo. Ok, vamos para a 10ª e última descrição, que talvez seja a mais controversa de todas. Não habita bem nenhum em nós. A fonte para isso é Romanos 7, né? Exato. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Uhum. E aqui, olha, eu preciso intervir. Porque essa afirmação parece contrariar a experiência de qualquer um. A gente vê pessoas agnósticas, ateus ou de outras fés fazendo sacrifícios incríveis pela humanidade, dedicando a vida a causas nobres. Claro. Chamar tudo isso de não bom parece, no mínimo, injusto. O que o autor quer dizer para além da provocação? Essa é a reação esperada. E o texto, de fato, se aprofunda para qualificar essa afirmação. O ponto crucial não é que as pessoas sejam incapazes de realizar atos que são, sei lá, socialmente úteis ou moralmente admiráveis. Certo. A questão que o autor levanta não é o resultado da ação, é a sua motivação e a sua dependência fundamentais. Certo? Desempacota isso aí pra gente. Segundo essa visão, qualquer coisa boa que Deus tenha criado, como o amor, a generosidade, a coragem, e a palavra que ele usa é arruinada quando é exercida de forma independente da graça de Deus e sem o objetivo final de glorificar a Deus. Arruinada. Que palavra forte. O bem é corrompido quando se torna um instrumento para fins centrados no ser humano. Autopromoção, busca de reputação, autossuficiência, ou mesmo o bem pelo bem, mas sem referência ao seu Criador. Por isso o apóstolo Paulo usa a qualificação na minha carne, que nessa teologia se refere a essa natureza humana que opera por conta própria. Então um ato de caridade feito para se sentir bem consigo mesmo, ou para construir uma imagem de pessoa boa, embora ajude quem o recebe, seria na sua raiz um ato de autoglorificação. Exatamente. E por isso, nessa lógica, ele não se qualificaria como verdadeiramente bom aos olhos de Deus. É uma redefinição bem radical do que significa bem. É exatamente essa argumentação. A bondade de uma ação, para o autor, não reside só no seu efeito externo, mas na sua fonte e no seu propósito. Se a fonte não é a dependência humilde de Deus e o propósito não é a glória de Deus, o ato, por mais nobre que pareça, é considerado fundamentalmente falho. É uma visão que desloca o centro de gravidade de toda a moralidade do ser humano para Deus. Ok. O diagnóstico é pesado. Espiritualmente mortos, escravos de uma natureza pecaminosa e de forças externas, e incapazes de produzir um bem que seja verdadeiramente bom em sua raiz. É um quadro bem sombrio. Se esse é o quadro, a necessidade de uma intervenção externa e radical fica bem clara dentro dessa lógica, e isso nos leva à segunda parte da nossa análise. A pergunta agora muda de porquê para quê. Isso, qual a finalidade? O que exatamente esse novo nascimento realiza? Olha, a resposta mais direta, citada logo no início, vem de Jesus no Evangelho de João. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é apresentado como uma condição não negociável para a salvação. Uma pré-condição.
Exato. Mas a partir daí o autor detalha o que isso significa na prática, desdobrando o processo em 5 consequências interligadas. Elas funcionam como uma reação em cadeia. Vamos passar por essa cadeia de eventos, então. A primeira consequência é: quando nascemos de novo, a fé salvífica é despertada. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque isso vira de cabeça para baixo a ideia de que a salvação começa com a nossa decisão. Totalmente. O argumento aqui é que a nossa capacidade de decidir a favor de Deus é, na verdade, o primeiro presente que a gente recebe dele, e não a causa do presente. Perfeito. O texto inverte a causalidade que a gente costuma assumir. Normalmente pensamos, primeiro eu creio, e como resultado Deus me salva, causa e efeito. Isso. A fonte argumenta o oposto, baseando-se em textos como 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A interpretação que ele dá é que o ato de crer já é evidência de que a pessoa foi nascida de Deus. Ah, interessante. O novo nascimento é o ato divino que abre os olhos espirituais, e a primeira coisa que esses olhos fazem é ver a beleza de Cristo e crer. A fé seria a primeira respiração do recém-nascido espiritual. Entendi. Não o ato que o fez nascer. Exatamente. Essa fé recém-despertada, então, aciona o próximo elo da corrente, que é o segundo ponto. Somos justificados. Um termo bem teológico, né? O que significa, na prática, ser tornado justo. Vamos usar uma analogia para isso. Pensa num tribunal. Ser justificado não significa que Deus olha para a pessoa e diz: parabéns, agora você se tornou uma pessoa boa. Não é um atestado de bom comportamento. Não. É um ato legal. É o juiz batendo o martelo e declarando absolvido, inocente. E a base para essa absolvição não é nada que a pessoa tenha feito, mas sim o que Cristo fez por ela. A fé, que foi despertada pelo novo nascimento, se torna o canal pelo qual a ficha limpa de Cristo é legalmente creditada na nossa conta. Entendi. Há absolvição no tribunal? Isso me leva diretamente ao terceiro resultado, que parece ser a consequência natural disso. Tornamo-nos filhos de Deus. A fonte fala em sermos adotados. Exatamente. Se a justificação é o ato legal que te livra da condenação, a adoção é o ato relacional que te traz para dentro da família. Legal e relacional. Isso. Uma vez que a pessoa é declarada não culpada, ela é formalmente adotada na família de Deus, recebendo todos os direitos e privilégios de um filho, incluindo a herança da vida eterna. E a partir daí começa um processo de se tornar mais parecido com Cristo. Então, a identidade muda primeiro, de criminoso para absolvido, de órfão para filho, e só depois o comportamento começa a mudar. Porque o quarto ponto da lista é exatamente sobre isso. Produzimos o fruto do amor. A mudança deixa de ser só uma questão de status legal e passa a ser algo visível na prática. Isso. O autor conecta todos os pontos anteriores para chegar aqui. Com a condenação removida pela justificação e com a presença do Espírito Santo que vem com a adoção, o resultado natural, quase orgânico, é uma mudança de coração que se manifesta em comportamento. É um resultado, não uma causa. Perfeito. A fonte cita a Gálatas, que fala da fé que atua pelo amor, e outro texto de 1 João. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O amor se torna a principal evidência externa e tangível da nova vida interna. Não é o esforço para ganhar a salvação, mas um fruto que cresce dela. E, finalmente, o quinto e último ponto, que o autor apresenta como o objetivo final de todo esse processo. Estamos no caminho que conduz ao céu, a alegria eterna. Sim, esse é o clímax para onde tudo aponta. E é muito importante notar como o texto define essa alegria e essa vida eterna. Citando Jesus em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O autor argumenta que a alegria suprema da vida eterna não é, sei lá, desfrutar de um lugar com ruas de ouro, ou rever amigos, coisas assim. Exato. É a própria comunhão com Deus, conhecer a Deus, desfrutar dele. Essa é a finalidade para a qual todo o processo do novo nascimento foi projetado desde o início. Ok, vamos recapitular o que a gente viu. É um argumento construído em duas etapas muito claras, né? Primeiro, um diagnóstico bastante duro da condição humana, Duríssimo. descrita como espiritualmente morta,
escrava do pecado e de Satanás, e fundamentalmente incapaz de produzir o bem verdadeiro. E a partir desse problema vem a solução, o novo nascimento, uma intervenção divina. Isso, uma intervenção divina que gera uma cadeia de resultados. Primeiro, a fé é despertada, o que leva à justificação, que abre a porta para a adoção na família de Deus, o que por sua vez produz o fruto do amor e por fim culmina na vida eterna, definida como a alegria de conhecer a Deus. Qualificar não é um checklist. De jeito nenhum. Pelo contrário, é uma série de eventos que Deus iniciaria, onde cada passo flui logicamente do anterior. A agência humana no início desse processo é descrita como totalmente passiva. A pessoa é nascida de novo, a fé e as boas obras que se seguem são a resposta e a evidência desse ato divino, não a sua causa. E ao refletir sobre tudo isso, a parte do diagnóstico, para mim, continua sendo a mais desafiadora. O texto insiste que até mesmo as coisas boas que fazemos são arruinadas quando usadas para fins egocêntricos em vez de para a glória de Deus. É um ponto difícil de engolir. Muito. E isso levanta uma questão provocadora para a gente pensar. Se adotássemos essa perspectiva, como isso mudaria a forma como a gente avalia uma ação boa, seja uma ação nossa ou de outra pessoa? Qual se torna, então, a medida final do que é verdadeiramente bom? É o resultado visível e o benefício social? Ou é a fonte e o propósito invisíveis por trás da ação?